A acumulação de benefício previdenciário é um tema muito discutido e que sempre gera muita dúvida, não é de hoje. Com a entrada em vigor da reforma da Previdência, certamente as dúvidas aumentaram ainda mais, né? Eu cheguei a perder as contas de quantas pessoas já me perguntaram se pode receber aposentadoria junto com a pensão por morte, de acordo com a reforma da Previdência, que já está em vigor desde o dia 12/11. Se você não nos conhece, seja muito bem-vindo. Aqui é o Augusto Torre, advogado, especialista em direito previdenciário, e eu vou ensinar você e vou explicar para você se você tem direito de receber aí a pensão por morte, mais a aposentadoria, né? Como que funcionou isso de acordo com as novas regras da Previdência. Se não é inscrito no nosso canal, já vou falar para você se inscrever, ficar por dentro dos seus direitos para não perder nenhum tipo de benefício, né? Isso é importantíssimo. Então tem a tarja vermelha do YouTube aqui embaixo, já vai lá, inscreva-se, ative as notificações e deixe um gostei nesse vídeo para a gente ajudar o máximo de pessoas possíveis aí, tá bom? Imagine a sua situação, né? Você já está recebendo pensão por morte e estava na iminência de te aposentar e chega uma danada da reforma da Previdência e deixa aquele ponto de interrogação grande. E agora o que eu vou fazer? Eu vou receber a pensão por morte ou vou receber a aposentadoria? Vou poder receber os dois? Não vou poder receber os dois? Vou ter que optar entre a pensão ou vou ter que optar entre a aposentadoria? Como ficou isso? Como ficou o acúmulo de benefícios de acordo com as regras aí trazidas pela emenda à Constituição 103 de 2019, que já está em vigor? E para a gente se informar, detalhar sobre isso, nada melhor do que fazer o texto, né? A leitura do texto constitucional. Constitucional porque emenda a Constituição. Então vamos lá para o artigo 24, entender como ficou aí o acúmulo de benefícios, pensão por morte com a aposentadoria que a pessoa está recebendo, para você ficar por dentro. Vamos lá? Texto então na tela para a gente aprender aí sobre acúmulo de pensão por morte com aposentadoria. Vem com a gente. Olha que legal. Emenda Constitucional 103 de 2019. O artigo 24 da emenda constitucional trouxe para a gente a possibilidade ou não, né? Vamos ver o que o artigo diz, de concessão da aposentadoria com a pensão por morte. Então vamos lá no caput do artigo 24, onde ele traz: é vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do mesmo regime de previdência social. Então aqui ele está falando o seguinte, vamos fazer por partes o artigo. Ele está falando que você não pode receber duas pensões por morte no mesmo regime de previdência social, ressalvados as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do artigo 37 da Constituição Federal. Então aqui esse artigo ele está dizendo o seguinte, pessoal, olha só, você não pode receber mais de uma pensão por morte do INSS ou não pode receber mais de uma pensão por morte do regime próprio, a não ser que essa pensão por morte seja oriunda de atividades que podem ser acumuláveis. Por exemplo, lá no regime próprio de previdência social dos servidores públicos é muito comum os professores ter mais de um cargo, né? Isso é muito comum, eles acumularem funções. Nessa situação, se ele aposenta em cada um dos cargos, então ele pode sim, né, o viúvo aí, receber as duas pensões, uma de cada cargo. Essa é a situação que está dizendo aqui, tá? Mas o que nos interessa é lá o parágrafo 1º, então vamos lá ler o que o parágrafo 1º está dizendo para a gente. Será admitido, nos termos do parágrafo 2º, a acumulação de... Aqui que está o que pode ser acumulado, que é o tema aí do nosso vídeo de hoje. Inciso 2, pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do regime geral ou de regime próprio de previdência social ou com provento na atividade decorrentes das atividades militares, de que trata os artigos 42 e 142 da Constituição Federal. Então volta aqui pra gente. Olha só, mudou muitas coisas na Previdência, mas ainda continuou a possibilidade de acumular pensão por morte com aposentadoria. Então, se é o seu caso esse, você tinha dúvida, fique tranquilo. O que alterou aí foi as questões e critérios de cálculo. Nós vamos trabalhar na quinta-feira aí como ficou os cálculos da pensão por morte para recebimento nas regras agora da reforma da Previdência. Você precisa acompanhar para ficar por dentro. Então, se pode acumular aposentadoria com pensão por morte, sim, pode ser acumulado sim, tá bom? Vem com a gente que nessa semana, na quinta-feira, nós vamos falar dos cálculos da pensão por morte. Até lá, tchau!